Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, aqui, parece que não bastou o Pirula receber um esculacho do professor Olavo de Carvalho e nem do professor Ricardo Felício. Mas, né, agora também já está recebendo novamente o esculacho do Dr. Miguel Najib, né, o autor do projeto Escola Sem Partido. Segundo a visão, aquela visão abrangente e sábia do Pirula, não existe nenhuma teoria que comprove um, vamos dizer, uma sistemática doutrinação nas escolas que vem se procedendo assim há décadas, quando na verdade há. Qualquer pessoa que tenha dúvida é só assistir algumas das aulas do professor Olavo sobre educação no Brasil, que inclusive estão disponíveis aqui no YouTube, e alguns dos livros que ele recomenda, né? E não é só sobre a questão do Paulo Freire, a questão do construtivismo, enfim. Você tem todo o processo, vamos dizer assim, da formação do intelectual orgânico, muito inspirado nas obras de Antônio Gramsci, e que de fato não só isso foi, vamos dizer assim, isso foi infiltrado nas escolas, esse tipo de projeto, né, de se formar o intelectual orgânico, ou do próprio professor ser um agente orgânico, né, em cima do aluno, como até nas faculdades. Eu mesmo, quando estava cursando letras, há 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, as professoras citavam muito Gramsci, sobretudo as professoras que vinham falar sobre linguística e sobre teoria dos cursos. Então, é claro que, e sobretudo na linguagem, né, a coisa vai ser mais perigosa e mais transformadora. E é por isso que ao longo do tempo, e isso pode ser, você pode pesquisando, você vai ir remontando no tempo, por meio de uma pesquisa séria, você vai perceber que até mesmo antes do surgimento do comunismo, você já tinha o risco de se usar a linguagem para se fazer a pessoa enveredar para um outro caminho, que não seja o da verdade, mas, vamos dizer assim, um caminho que ilusoriamente indicasse a verdade. Isso, né, vamos dizer, desde que o mundo é mundo, mas, vamos dizer assim, da Revolução Francesa para cá, a coisa se intensificou e se transformou em escola, né, vamos dizer assim. Mas é um assunto complicado. E não só eu tenho muito que aprender também dentro dele, como isso exigiria mais vídeos. Mas a questão é a seguinte: o que o professor Miguel Najib está tentando explicar é que, tal na entrevista que ele deu ali no Terça Livre, e acho que até no Nando Moura lá, canal, ele deixou bem claro que é óbvio que a escola sem partido não vai promover nenhum silêncio, nenhum cerceamento, né, que a pessoa estará proibida de lecionar determinados tipos de matéria. Mas a questão é que é o seguinte, é que o professor não deverá fazer uso das matérias que existem ou do ensinamento do que quer que seja para fazer os alunos enveredarem por caminhos ideológicos ou para, vamos dizer assim, firmar e fazer inocular na mente das crianças, dos alunos, dos jovens, né, ideias partidárias. É isto, né? Vai ter que haver vamos dizer assim, o projeto, aquelas 6 normas básicas, eles visam justamente a reestabelecer aquela ética e a responsabilidade que é própria do professor, né? De não se, vamos dizer assim, não se infiltrar, vamos dizer assim, de maneira orgânica na vida do aluno, né? Ou seja, não, ele está ali para exercer um papel de instrutor, né, em matérias que não vão ser julgadas moralmente e não vão ser utilizadas com qualquer outra finalidade a não ser, né, a compreensão de uma verdade, né? Se a verdade não é visada como o primeiro alvo a ser alcançado, né, o ponto principal a ser atingido, então acaba-se que o perigo de se desviar para, vamos dizer, conclusões erradas, né, para, vamos dizer assim, para soluções ilusórias, perigosas, é grande.
Tudo tem que ser pautado na busca pela verdade, né? Assim, e não numa verdade no sentido estéril, contemplativo, mas, por exemplo, como o próprio Platão explica no Alcibiades, conhece-te a ti mesmo. Hum? É no conhecer a si mesmo que você vai conseguir agir com mais consciência, com mais responsabilidade, né? Ou então, é tendo uma noção mais clara do que é, por exemplo, a história ao redor de nós, né? Não só a situação atual, mas a história que precede, né, a nossa vida, a nossa geração, e que por conseguinte, de certa forma, determinou o curso das coisas, é a compreensão disso de uma maneira clara e sem pressa que vai possibilitar que, vamos dizer assim, uma capacidade de agir e de decidir melhor, porque nós estamos diante de situações históricas o tempo todo. O que acontece hoje, amanhã se torna história, né? Já disse Gianfrancesco Guarnieri, o ator. Ou seja, sempre a capacidade do ser humano de decidir, ela vamos dizer, é vital. E, portanto, toda a orientação tem que ser para aquilo que é mais acertado, para aquilo que é mais verdadeiro. Não se deve favorecer A ou B. Mas o Pirula não entende essas coisas. O que eu acho engraçado é como é que alguém pode chamar Pirula de doutor. Ele é um professor, e no meu entender, professorzinho de merda, né? O cara ali, o que ele está interessado é ganhar dinheiro, é fazer palestras, é ser reconhecido, é ser popular, né? É ganhar um status de cientista, que ele acha que ele é um cientista, né? É promover no seu canal as suas ideias ateístas, muitas vezes até nihilistas, né? De uma maneira ingênua, claro, né? Quer pegar um nihilista de verdade? Vai ler Nietzsche, né? Agora, o interesse do Pirula, o Pirula, primeiro que ele não é um cara que eu considero ser uma pessoa madura, para mim ele é um moleque, né? É um molequinho, inclusive, né, a crítica à escola sem partido, né, vamos dizer, de pessoas mais, as pessoas mais famosas no YouTube, as duas críticas mais comentadas ultimamente são oriundas tanto do canal do Pirula quanto do canal do Felipe Neto. Então por aí a gente vê o nível, né, das pessoas que se opõem à escola sem partido. E é claro que o professor Miguel Najib, quando ele está explicando sobre a questão de como o ensino, como se deve proceder no ensino, o que ele quis deixar entender de uma maneira assim educada, mas e que é a verdade, é que o Pirula na verdade é quase um analfabeto funcional. Ele mesmo explicou, ó, o Pirula eu acho que ele não consegue entender o que ele é, porque as normas são bem claras, as normas ali, as regras estabelecidas, 6 básicas ali do projeto Escola Sem Partido, são bem claras, né? Mas o Pirula vem com aquela coisa, acho que foi um ano retrasado, se eu não me engano, que ele fez um vídeo, do título era como é que é? Escola Sem Partido ou Escola do Meu Partido. E naquele vídeo ele tinha dito que tinha conversado com o Miguel Najib, que tinha se entendido com ele, tinha estabelecido um diálogo. Olha, Pirula, você tinha toda a chance de estabelecer um diálogo com o Miguel Najib, mas você não quis. O Nando Moura, para mim, não tem muita condição de estabelecer diálogo. Para mim, ele não tem nada para dizer. Mas pelo menos ele consegue promover no canal dele conteúdos de relevância. Então ele fez um questionário para o Dr. Miguel Najib, né? Como seria bom, né, Pirula, se você convidasse o Dr. Miguel Najib para o seu canal e estabelecesse um diálogo para ele. Afinal de contas, você não é um cientista. Aliás, Pirula, você com esse seu ateísmo tão esdrúxulo, né, com essas suas ideias tão porcas, né, e tão, vamos dizer assim, infantis a respeito das religiões, se você realmente tivesse um espírito científico, ou, tipo assim, se você, vamos dizer assim, fosse capaz de agir como um cientista, ter a atitude de um cientista autêntico, né, em vez de você ficar aí pregando uma desmoralização tosca sobre as tradições religiosas que você desconhece, você pegaria os livros sagrados todos, né, a Bíblia, o Corão, a Torá, né, o Velho Testamento, pegaria o Tao Te Ching, o I Ching, pegaria a doutrina budista, pegaria os Vedas hindus e abriria esses livros e procuraria ali rastrear, ler e rastrear, né, a verdade que está ali. E caso você não saiba, assim, não adianta vir esses seus amiguinhos tolos
virem aqui no meu canal ou em qualquer outro canal onde se pregue os princípios religiosos e querer, vamos dizer, soltar afirmações artificiosas sobre a suposta defasagem das tradições religiosas, tá? Porque não fossem as tradições religiosas, não fossem os textos sagrados que apontam a verdade de uma determinada maneira, não existiriam, as ciências seriam praticamente impossíveis. E quem explica isso não sou eu, é um dos grandes filósofos do século XX, que é o Eugene Rosenstock Hussey, né, muito recomendado pelo professor Olavo, que escreveu um livro, entre os grandes livros que ele escreveu tem A Origem da Linguagem. E nesse livro, ele explica que a, uma das formas de linguagem mais importantes é a linguagem indicativa. Por exemplo, a religião, ela narra a verdade numa linha. E a ciência narra numa outra linha, mas ambas atingem o mesmo lugar. Elas apontam, elas são linguagens indicativas, que narram um determinado objeto, uma determinada verdade, e atingem o mesmo alvo. Que essa é uma confusão já de séculos. Ele fala, ó, a separação entre ciência e religião, ele diz que é até uma coisa estúpida. Inclusive, muitas vezes você vê até no meio do religioso, pessoas apelando para que existam formas de se conciliar ciência com religião. Não, as duas caminham em paralelo. É só leia A Origem da Linguagem, Eugene Rosenstock. É um dos grandes livros. Eu espero que você tenha o bom senso de começar a rever os seus conceitos, porque está mais do que na hora. Aliás, só para te dar uma dica, né, sobre ciência versus qualquer outra coisa, você tem aqui, por exemplo, nesse exemplar aqui que eu indico, que é do Karl Jasper, né, em que ele dá uma introdução sobre filosofia, aqui ele diz mais ou menos o seguinte, né, a classe de certeza que cabe se alcançar na filosofia não é nada científica. Quer dizer, a mesma para todos os intelectos existentes. Senão que é um enveredar por um caminho no qual entra em jogo toda a essência integral do homem. Muitos dos conhecimentos científicos versam sobre objetos, né, de conhecimento especiais, né, cujo saber não é de modo algum necessário para todas as pessoas. Ao passo que na filosofia se trata da totalidade do ser, né, que interessa ao homem enquanto homem. Trata-se da verdade que ali onde ela se desdobra, onde ela se desperta, vamos dizer assim, ela encaminha o homem de uma forma mais eficiente e cada vez mais profundamente para um futuro conhecimento científico. Ou seja, é mais ou menos assim, o livro está em espanhol aqui para traduzir. De forma ligeira fica um tanto chato. Mas assim, o que ele quer dizer é o seguinte, que o que precede a investigação, toda investigação científica, é um questionamento, né, da relação do homem com a realidade, né? Ou então você tem aquele método lá, até acho que o professor Olavo explicou isso uma vez, antes de saber o que é, tem que saber se é assim mesmo como eu estou imaginando. Ou seja, cabe a nós ainda superarmos a nossa subjetividade, né, e, como diria Platão, novamente, conhecermos a nós mesmos para que sejamos capazes de compreender coisas para além de nós, né? Ou vice-versa, existem os métodos. Você tem o método indutivo, dedutivo. Posso estar me confundindo aqui, mas você tem lá o partir do geral para o particular, ou do particular para o geral. Às vezes, buscando compreender alguma coisa, acabamos mais por conhecer a nós mesmos do que compreender uma coisa fora de nós. Mas nisso entra a filosofia, né? Esse esclarecimento, que posteriormente vai lhe dar condições de tornar-se um homem de ciência, um homem que vai saber investigar, porque já existe um autoesclarecimento, existe uma série de coisas já estão estabelecidas, né, esclarecidas.
por exemplo, você pega grandes cientistas da humanidade aí, passaram muito tempo antes de se tornar cientistas lendo, estudando, por exemplo, lendo poesias, lendo romances, desenvolvendo a sua capacidade de imaginação, a sua capacidade de perceber possibilidades. Até num poema, por exemplo, você pega o poema lá do Manuel Bandeira, Pneumotórax. Só tem 12 linhas, mas ali ele deixa você visualizar uma série de possibilidades de vida e o que fazer diante da morte. Então é um poema que mistura questões científicas com religiosas. Qual o destino do ser após a morte, mas o que fazer diante daquela situação em que uma fatalidade está por vir? Qual a cura? Quer dizer, uma série de questões que muitas vezes uma ciência específica não vai explicar. Né? Então, Pirula, está na hora de você começar a crescer, cara, na hora de começar a acordar, porque você tem muito que aprender ainda. E antes de você querer ficar fazendo campanhas contra isso, contra aquilo, contra religiões, ou contra escolas sem partido, né? Ou dar uma de isentão diante do PT, desta merda, desse partido, né? Tá na hora de você começar, cara, a amadurecer, conhecer a si mesmo. E parece que você não se conhece. Ou você é só um ator, ou você é só um crápula, você está compreendendo toda a verdade, mas por algum benefício que talvez você esteja recebendo, você está enveredando para o caminho do quê? Para o caminho, né? Ou seja, enveredando para o caminho da autorrealização, né? Está buscando um, uma vantagem própria em prol de se esconder a verdade. Talvez seja isso. Talvez você seja um grande ator. Ou talvez você seja só um menininho metido a cientista que precisa amadurecer. Vamos ver o que o tempo vai dizer. Era isso.